pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Michael Jackson Vivo. O Natal, a melhor época do ano. Mas quando Michael era pequeno, embora fizesse especiais e canções de Natal, ele não podia comemorar a data devido à religião de Testemunha de Jeová. Pois entendiam que o Natal não era a vontade de Deus, era comercialismo. Germaine disse em seu livro You Are Not Alone: já li muitas vezes que Michael não gostava de Natal, com base na falta de celebração da nossa família. Isso não é verdade. Não tem sido verdade desde esse momento em que, com 4 anos de idade, ele disse olhando para a casa dos Whites: quando eu ficar mais velho, vou ter luzes, muitas luzes. Será Natal todos os dias. Germaine, sobre sua primeira visita a Neverland, comentou: havia luzes de Natal brancas podando a calçada, o caminho, as árvores, a moldura e as calhas da sua mansão inglesa Tudor. Ele tinha-os ligados o ano todo para ter certeza que era Natal todos os dias. Mas, em 3 de dezembro de 1978, mesmo ainda sendo testemunha de Jeová, Michael participou do especial de Natal da Vila Sésamo. One of the main reasons for seeing ghosts is because you are not keeping yourself busy enough. Your imagination is allowed to run wild. Oh, hey, fella, what's that book you're reading there, huh? Everything you wanted to know about ghosts but were afraid to ask. It's really trash. Oh, well, I happen to like trash. I tell you what, I'll give you this brand new broken portable TV for it, huh? What say? Never mind. You can have this book gratis. Yeah, but can I have it for free, too? That too. Merry Christmas. Hey, well, I won't go that far, but thanks, pal. See you later. Bye. To avoid ghosts, the best thing to do is to keep busy. Throw yourself into a simple household chore, like cleaning. They gotta be kidding! Nesse mesmo ano, Michael Jackson organizou uma festa de fim de ano para fãs mirins no Children's Hospital Los Angeles, que é considerado um de seus primeiros atos de caridade natalinos. Num artigo intitulado The Jackson 5 Really Changed, o escritor ressalta que a primeira vez que os Jackson 5 fizeram um benefício no hospital infantil, Michael voltou para casa e chorou a noite toda com a memória de todas aquelas crianças doentes que se encontram em camas. Algumas nem mesmo eram capazes de mover as suas mãos para bater palmas. Foi quando ele se tornou ativamente envolvido na comunicação com essas crianças. Ele correspondia-se com jovens de sua idade em hospitais em todo o país. E não eram cartas ditadas a um secretário por um superstar, mas cartas escritas do próprio punho de Michael durante os intervalos de gravações ou ensaios ou mesmo na escola. 9 anos depois, em 1987, Michael abandonou a religião. A decisão foi motivada por conflitos entre sua carreira artística e as regras estritas da religião, especialmente em relação ao seu álbum e videoclipe de Thriller, que usava imagens consideradas ocultas pela organização. Michael optou por seguir sua carreira e expressão artística fora das restrições impostas pela fé. Sua mãe, Catherine Jackson, e sua irmã mais velha, Rebbe, permaneceram testemunhas de Jeová. Em 1992, embora não seja uma canção natalina tradicional, Real the World se tornou um hino de paz e amor, especialmente no Natal, por sua mensagem universal de solidariedade, inspirando a criação do Real the World Foundation. Nesse mesmo ano, começou a mandar mensagens de Natal de Michael Jackson para o mundo, sempre enfatizando mensagens positivas para regiões e pessoas necessitadas. Vamos rever essa mensagem? It is a real privilege for me to be able to have this opportunity to send all my fans in the UK a message on what is a very important day. Today of all days, we focus on loving one another and giving.
Let's do that, not just one day of the year, but for 365 days. The Heal the World Foundation is now set up. Donations are invaluable. But just as important, let's love one another. Let's forget hatred and turn to those that are suffering, not just today, but every day. Join me in healing the world and making it a better place. Thank you. Em 1993, sua amiga Elizabeth Taylor trouxe pela primeira vez o Natal para ele. Imagens privadas mostram como Elizabeth transformou o Rancho Neverland em um país das maravilhas no Natal. Há de tudo, desde decorações nos corredores a uma enorme árvore de Natal, bem como presentes para Michael abrir, indispensáveis para o dia de diversão em Neverland. Falando sobre Michael, Elizabeth o descreveu como uma pessoa leal, amorosa e atenciosa, e enfatizou o quanto ele apreciava sua amizade. O vídeo mostra Elizabeth batendo na porta do quarto de Michael e pedindo-lhe para se juntar a ela. Enquanto eles caminham pela casa, Michael fica surpreso com o que Elizabeth fez. Elizabeth explicou quanto tempo levou para convencer Michael a comemorar o Natal pela primeira vez em 1993. Ela explicou: "É 1993 e este será o primeiro Natal de Michael Jackson. Demorei 5 anos para convencê-lo a comemorar o Natal em Neverland." Ela continuou explicando que Michael nunca comemorava o Natal por causa de sua fé na religião Testemunha de Jeová. Elizabeth mencionou que queria mostrar a Michael que o Natal era uma celebração de amor. Quando ele deixou de ser Testemunha de Jeová, eu disse a Michael: "Acho que o Natal é uma forma maravilhosa de celebrar o amor." Continuou ela: "É uma celebração de amor e não posso ver o Natal sem Michael ou Michael sem Natal." Depois dessa data, Michael passou a comemorar todos os anos. Dizem que era mais pelo bem de seus filhos e pelo interesse de confraternizar com seus amigos próximos do que por si mesmo. Em agosto de 1994, em pleno verão, Michael resolveu gravar uma música de Natal para o projeto History, uma canção composta por John Williams para a trilha sonora de Home Alone, uma música que já tinha sido gravada. Mas isso não impediu Michael, ele queria gravar. De acordo com Brad Sundberg, eles gravaram rapidamente a música. Provavelmente levou menos de um dia. Mas o holofote da música era um coro infantil. O Michael pediu-me para marcar uma data em que o coro pudesse entrar e resolver os detalhes. Agendamos o coro, cerca de 20 crianças, se me lembro bem, para uma sessão de 3 horas, cerca de 2 semanas para cantar uma canção de Natal. Isso quase certamente não estaria no álbum, mas o Michael queria fazê-lo. Michael queria que essa sessão fosse um pouco mais especial. Brad, precisamos decorar o estúdio. Decorar? Eu realmente não acho que isso seja necessário, pois eles só vão ficar aqui por 3 horas. Precisamos decorar para o Natal. Não sei se podemos realmente encontrar decorações de Natal nessa época do ano nas lojas. Brad, precisamos decorar. Alguns dias depois, precisamos de catering para o coro das crianças e suas famílias. Catering? Elas só vão ficar aqui por 3. Sim, precisamos de catering. Lembre-se, as famílias deles também estarão aqui. Portanto, certifiquem-se que temos bastante. Mas o que é catering? Catering é um serviço completo de alimentação e hospitalidade que cuida de todos os detalhes da comida e bebida para ocasiões especiais, indo além de um simples buffet, ao incluir o preparo, transporte, logística, equipamentos como louças, talheres e mesas, decoração, serviços de garçons e até a limpeza, tudo planejado para o local do evento. Alguns dias depois, estamos prontos para o coro de Natal? Sim. O estúdio parece um país das maravilhas de inverno e temos uma ótima empresa de catering alinhada. E presentes? Você percebe que não é realmente Natal, certo? Não precisamos de receber presentes, eles serão pagos na escala da União. Já decidi que presentes lhe dar. Game Boys, com todos os jogos e baterias. Quantos? O suficiente para cada cantor e seus irmãos e irmãs.
Um dia depois, estamos prontos para o coro de Natal? Não sei, diga-me você, minha fraca tentativa de sarcasmo. Sim, estamos prontos. Nós temos as decorações, a comida, os presentes e talvez até faça um pouco de gravação. Precisamos de um Papai Noel. Ok, abranda. Acho que não há maneira de encontrarmos um Papai Noel em Nova York no verão. Desculpa, mas não vejo isso acontecer. Brad, você vai ser o Papai Noel. Não estou a ver isso acontecer, mas deixe-me ver a quem posso ligar. Brad, você vai ser o Papai Noel. E assim foi. Feliz Natal, Michael. Feliz Natal, Brad. Mesmo que a música nunca tenha visto a luz do dia, a memória daquele Natal em agosto permanece viva nos corações daqueles que tiveram a sorte de presenciar o momento. Em dezembro de 1996, Michael Jackson estava hospedado no The Manila Hotel, nas Filipinas, para a apresentação do History World Tour, que estava marcada para os dias 8 e 10 de dezembro de 1996. A gerente de relações públicas do hotel, Gwen DiCarino, contou sobre um episódio de Natal com Michael Jackson. Eu trabalhava como gerente de relações públicas em um hotel de Manila. Minha tarefa era organizar a festa de Natal anual para 300 crianças de diversos orfanatos da região metropolitana de Manila, que vinham ao hotel para um dia de diversão e alegria. Essa era uma das minhas maiores responsabilidades e exigia muita atenção e concentração, pois eu sabia que Michael Jackson era um dos hóspedes do hotel. 2 noites antes da festa, tive a honra de fazer parte da equipe de boas-vindas, juntamente com outros funcionários de relações públicas, no saguão do hotel e fiquei feliz por tê-lo visto apenas passar. No dia seguinte, um homem que se apresentou como assistente de Michael Jackson veio ao meu escritório. Ele abordou o gerente e disse que seu chefe, o Michael, havia lido o panfleto da festa. E Michael se ofereceu para fornecer 300 pacotes cheios de doces e presentes. Disse ao assistente dele que a melhor maneira que eu conseguia imaginar era que Michael comparecesse à festa e nos ajudasse a distribuir presentes para as crianças, dar autógrafos e tirar fotos com elas. O assistente de Michael disse: Michael ficaria mais do que feliz em fazer o que você sugerir. Como vamos chegar lá amanhã? Combinamos que Michael entraria na festa na última etapa, depois que as brincadeiras, a música e os lanches terminassem para distribuir os presentes às crianças. Fiquei surpresa quando ele veio repentinamente em minha direção com seu assistente. Olá, tudo bem? Muito obrigada por me deixar entrar. Sei que cheguei cedo porque realmente não queria perder a festa. Está brincando? Muito obrigada por se voluntariar para participar desta celebração. Que tal sentar aqui e assistir à música antes de começarmos a distribuir os pacotes de presentes? Preciso repassar os detalhes do evento. Claro, como você quiser. E ele estava olhando para o meu nome na etiqueta na minha roupa. Gwen. Fiquei impressionada com a humildade e a simpatia dele. Pensei, meu Deus, isso está mesmo acontecendo? Foi incrível a paciência com que ele permaneceu sentado até o fim. Então, um grupo de crianças subiu ao palco para dançar ao som de Billie Jean. Nesse momento, o sorriso de Michael era espetacular. Em seguida, anunciamos que Michael subiria ao palco para distribuir presentes. Expliquei a ele que alguns pacotes eram para as crianças menores e outros para as maiores. Ele assentiu com a cabeça. O entusiasmo e a empolgação que ele transmitiu às crianças tiveram um impacto imenso em nós. Foi durante esse período de troca de presentes que eu vi Michael Jackson como um ser humano, não como um diretor de palco. Nunca ouvi reclamar ou dizer uma palavra sobre o calor ou as longas filas. Ele tinha os modos mais maravilhosos. Nem sequer pediu uma bebida gelada ou uma toalha para enxugar o suor do rosto.
mas um dos anfitriões lhe trouxe um copo de suco de laranja fresco. Depois de 1 hora, ainda não tínhamos distribuído nem metade dos presentes, quando de repente percebemos que o jardim estava se enchendo de gente. Repórteres e fotógrafos, políticos, autoridades, hóspedes do hotel e até mesmo pessoas que tinham saído da cerimônia de casamento, deixando os noivos sozinhos no salão por um instante para dar uma olhada no rei do pop. Nossa, isso não deveria ter acontecido. Sinto muito mesmo. Mas Michael sorriu e disse, não é assim, a gente dá um jeito. Quando doamos o último pacote para um órfão de 11 anos, uma nova fila de crianças e adultos se formou para conseguir autógrafos. Está na hora de ir, disse Wayne Galley, o guarda-costas de Michael. Não podemos ir embora daqui com gente ainda na fila, respondeu Michael em voz baixa. Cara, é Natal. Foi uma experiência pura e incrível. Consegui autógrafos para mim e para as minhas irmãs antes que o gerente geral pedisse a ele para cantar Love at Christmas. Um funcionário do hotel transmitiu uma mensagem de agradecimento a Michael e em seguida vi seus seguranças o escoltarem rapidamente para fora do local. Pensei, nem sequer tive a chance de me despedir. De repente, vi Michael voltar para o palco e dizer, muito obrigada a você e sua equipe, Gwen. Isso foi de grande ajuda para mim. Agora que Michael Jackson faleceu, sempre me lembrarei dele como a pessoa que comparecia ao nosso evento beneficente e passava tempo com as pessoas comuns. Michael se apresentou em Manila no dias 8 e 10 de dezembro em shows da sua History Tour. A renda dos shows foi doada a um hospital de Manila. Michael queria que seus filhos vivenciassem todas as ocasiões alegres que lhe foram negadas na infância. My childhood was completely taken away from me. There was no Christmas, there was no birthdays. It was not a normal childhood. No normal pleasures of childhood. Those were exchanged for hard work, struggle and pain. Vamos agora assistir a um vídeo caseiro da comemoração dessa data tão especial. Don't move. You can do this again. Yeah, you will get. Yeah, isn't it? He's dreaming of being a great player one day. Not gonna let that be. I love that. Chris, you like the present? Look what he got. You like that, look? Ooh, look. Uh-oh. Bye-bye. It's a little mug. It's from the old Thank you. You see the book? What you got? What? Aeroplane. You sit on it. You ride it, Chris. It's a beautiful one, too. Chris, he rides it. He has a steering wheel. We're going to do a trash. We need to pictures. Trash, people. Over there. Over there. Go play. Prince, right here. Okay, over here. Now this is her bed. Right here. Hold it. Hold it. I like his feet. I love his feet. Hold it. Yes. Agora vamos ver a mensagem de Natal de Michael de 2002. Good evening, children, and Merry Christmas. When I create music, I always hope that my music will give joy to many people.
If that happens, I am very happy. Giving joy makes one happy. Unfortunately, there are many children that are not happy in Germany and in other countries. During Christmas, this is especially hard for those children because it is on Christmas when they see what they miss. For some, it may be just a small present. For some, it may be a warm meal. For some, it may be a family. For some, it may be just a little bit of love. That is why I need you. I need your help. Let us work together and help those children. Let us reach out to those who are alone. Let us all tell them, you are not alone. Em 17 de dezembro de 2004, Michael Jackson abriu as portas de sua casa para receber 200 crianças e seus familiares por uma festa de Natal em Neverland e fez uma aparição surpresa para os visitantes. Michael acolheu a todos dizendo: From Prince Paris, Michael Jackson. Welcome to Neverland, and Merry Christmas, and have a wonderful day, okay? Os convidados se divertiram com os brinquedos, comida, bebida e uma sessão no cinema particular do rancho que exibiu o filme Expresso Polar. Essa foi a última vez que os portões de Neverland foram abertos ao público, algo que acontecia com frequência na propriedade, inclusive sem a presença de Michael. Vamos ver agora a mensagem de Natal de 2005. Your love and support and your endurance and your love. Thank you so much for all you're doing on an international level. I love you and always will love you. Thank you so much. Agora assistiremos ao vídeo caseiro de 2006. What day is today? Huh? What day is today? Today is December 25th. What's special about December 25th? It's Christmas. Exactly. What does Christmas mean? Love and spending time with family. Blanket. What does Christmas mean? Love, Love what? family, Your family. Who's your family? Me and people who love you. Now, give me everybody's age. Prince, give me your age. 9. I don't think you're going to move down East Christmas. 9, 8, 4, 4. And starting with Blanket, what are your goals? What are you going to do? Who's Blanket going to be in the future? Tell me right now. Who's Blanket going to be to change this world? I don't know. Spider. What are you going to be in the What do you want to do? What do you want to do when you're older? Tell us. What would you like to do when you get older? Look right A here. movie director. A what? Movie director. Oh, that's what I want to do. And what, You good. are. Okay. What does Paris want to be? Be honest. Search your heart. Tell me. Search your heart. Think about it first. What do you want to do in the future? Help the poor. You want to help the poor. Very sweet. Okay. What else? Anything else? Anything artistically? The gymnastics. Gymnastics? Okay. Very good. Okay, Prince? I'd like to be a movie director and an architect Architect. Why? Tell me why. First, why a movie director? because I want to direct movies with my daddy. Okay, and architecture, why? Architecture because I like making things. And what are you going to do in movie? What kind of movies you going to make? Action. No dia 24 de dezembro de 2008, Michael Jackson celebrou a véspera de Natal com Prince, Paris e Blanket e seus convidados, o seu dermatologista Dr. Arnold Klein e a atriz Carrie Fisher em sua nova casa em Holmby Hills. Fisher descreveu o momento como a celebração de amor puro e a chance de seus filhos terem uma vida normal. O último Natal de Michael Jackson. Na véspera de Natal de 2008, o último de Michael, fui até a casa dele que fica logo abaixo da minha colina e a alguns quarteirões de distância. Ele estava dando aos seus filhos a infância que nunca teve, uma infância fora das celebridades com pessoas que não as objetivavam. Então me juntei a Michael,
Tiramos fotos e comemos biscoitos e decoramos a árvore. E então, para mudar isso, Michael me pediu para fazer o discurso do holograma de Star Wars para os seus filhos. Eu não me importei. Alguém realmente tinha que me lembrar que Michael era um grande fã de Star Wars. Enquanto eu estava lá, porém não estávamos vivenciando a situação na maior parte do tempo. Estávamos tirando fotos dela. Ernie tirou fotos minhas, de Michael e das crianças, e eu tirei fotos de Ernie e de seus amigos. Minha favorita foi tirar uma foto de Michael lendo meu livro Wishful Drinking. Olhando para trás, era como se Michael não soubesse simplesmente estar em uma situação sem gravá-la em uma câmera. A questão é que ele estava tão acostumado a ser documentado. Mas o principal motivo pela qual a documentação surgiu desta vez foi principalmente para os amigos de Ernie, que queriam tirar fotos do encontro com Michael para que pudessem levar seu brilho por aí. De qualquer forma, todos nós brincamos com estilo de férias e nos divertimos, e foi divertido. Em algum momento, Michael disse: "Ok, estou deixando você tirar foto dos meus filhos, porque sei que você não vai mostrá-las a ninguém, porque sabe que não quero que ninguém veja meus filhos." Ele queria que seus filhos fossem o menos registrados possível. E seus filhos são muito queridos, bons filhos. Acho que Michael era um pai muito bom. Quero dizer, seus filhos são gentis, muito educados, de temperamento calmo e essencialmente intocados. E isso não pode vir de uma babá. Você não pode fingir essas coisas. Tem que vir dos pais. E o pai deles era Michael Jackson, do livro Chocoholic de Carrie Fisher. E agora, uma pequena mensagem de Natal de Michael Jackson. Hello, and thank you for all your love, your support, and your loyalty. I love you all so much. It has been a source of strength and inspiration. I wish you a very happy Christmas and a peaceful New Year. I look forward to seeing you soon, and I love you all dearly. Thank you very much. O canal Michael Jackson Vivo deseja a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Nos vemos no ano que vem, se Deus assim desejar. Fiquem com Deus e até lá.